All right. How many of you are new in here this time that weren't in here last time? Last session. Quantos aqui não estavam na palestra anterior? Okay, good. So, Okay. we've been talking about social media. Então, a gente estava falando sobre mídia social. So this will be another talk on social media, Aqui vai ser um outro tópico sobre mídia social, and specifically speaking on the addiction part of social media. especificamente sobre o vício em mídia social. Like, why is it addicting is what we're going to answer. Então, por que é tão viciante? But for those of you that weren't in here before, I want to Mas- share with you, Mas para aqueles que não estavam aqui antes, we had a very generous donation nós tivemos uma doação bem generosa from someone here at the GYC de alguém aqui do GIC that wanted everybody que quer que todos to be able to have one of these DVDs for free. tenham um DVD desses gratuitamente. And so we have a digital version, Então, nós temos a versão digital, because I didn't bring that many with me. porque eu não trouxe tantos So if you comigo. take a photo of this, Então, se você tirar uma foto you daqui, can go to this website, você vai nesse endereço, you can type in this code, e aí você coloca aquela senha, and you can watch it for free. e aí você pode assistir gratuitamente. And what this is the history of superheroes. E o que é isso? É a história dos super-heróis. It talks about Superman, Fala sobre Super-Homem, Batman, Batman, the history of it, a história deles and why it's not good for us to watch. e por que não é bom pra gente assisti-lo. This is a very interesting DVD. It is in Portuguese, É um DVD extremamente interessante, está em português. and so we have those. I also have other videos I brought with me. Então, tem outros vídeos que This eu one's trouxe on comigo cartoons. sobre desenhos animados, This one's on video games. sobre videogames, And then I have another one on celebrity worship. e tem outro sobre adoração de celebridades. You're welcome to check them out if you'd like. E você é bem-vindo a olhar se você And I gostar. have one sticker left if someone would like it. E aí ele tem um adesivo sobrando, se alguém There you go. quiser. That's for our ministry. Isso aí é do ministério dele. All right, let's bow our heads for a word of prayer. Então, vamos curvar nossas frontes e vamos ter uma palavra de oração. Dear Heavenly Father, Querido Pai que está nos céus, as we continue to talk about how this technology affects us, e à medida em que a gente continua falando sobre como essa tecnologia nos afeta, we know that you want to prepare us to see you coming in the clouds. e nós sabemos que o Senhor quer que nos preparemos para te ver chegar nas nuvens. And we know that the devil is like a roaring lion, E nós sabemos que o diabo é como um leão que ruge ao seeking to redor, distract us from you. buscando nos distrair, Senhor, de ti. And so I pray Então, eu oro that this information falls on rich soil para que essa informação caia em solo bom and takes root in our hearts. e encontre raiz em nossos corações. We love you. Nós te amamos. Amen. Amém. I did not have time to subtitle a lot of these videos. Eu não tive tempo de colocar legenda em muitos desses vídeos. So I hope that you get a little bit of it. I'll try to explain it when the video is done. Então, eu espero que você consiga entender um pouco, mas eu também vou explicar sobre os vídeos. So Então, I don't know if you guys ever played with Snapchat. Have you ever played with Snapchat? não sei se vocês já brincaram com o Snapchat, Do you ever remember playing with the filters, com os filtros. right? Kind of interesting. They can put things on your face. Bem interessante que ele pode colocar coisas no seu rosto. But a lot of people would spend a lot of time playing with these devices. Mas muita gente gasta muito tempo brincando com isso aí. And in fact, E de fato, if you remember when they had certain types of things that you could do to your face, effects, e aí se você lembrar que teve várias coisas que podia fazer, efeitos no seu rosto, and they would take them off of the app, e aí eles tiraram isso do aplicativo, there were a lot of people who would get very upset at that. e teve muita gente que ficou chateado com isso. But a lot of people spend incredible amounts of time playing with these devices. Mas muita gente passou muito tempo brincando com esses aparelhos, com essas... But I want you to remember all of Aplicativos. them, all these apps Mas todos esses aplicativos are all designed são todos desenvolvidos to keep your attention. para segurar a sua atenção. That's the way that they make them. E é assim que eles fazem isso. Have you ever played with Instagram Você já alguma vez mexeu no Instagram and gone and looked at other people's pictures
E aí, olhando as fotos das outras pessoas, and then read comments about those pictures e aí lê os comentários a respeito daquelas imagens of people you don't even know? de gente que você nem conhece, Have you ever done that? já alguma vez, Right? You can spend an incredible amount of time wasting você pode gastar uma quantidade absurda de tempo on things that don't even mean anything to you in life. em coisas que realmente não tem nenhum valor para você na vida. In fact, they had all these like features where you could swipe one way or the other. Então, tem até coisas que você pode simplesmente colocar para um lado, And if you deslizar para um swiped lado one para o way or the outro. other on Instagram, No Instagram você pode fazer you isso. could actually see when people posted. Did you know that? E aí você pode ver até quando a And all pessoa the postou times. aquilo. And so if you're looking at these kind of things in the apps, E aí, se you você tá might olhando- consider that these are very addicting. E se você estiver vendo isso daí, pode ser considerado algo viciante. They've designed them like that. Eles desenvolveram isso dessa forma, com esse propósito. Facebook is obviously one of the biggest social media apps. E o Facebook é um dos maiores aplicativos de mídia social. But YouTube, do you guys like YouTube? Vocês gostam de YouTube? How many times have you ever watched YouTube Quantas vezes você já assistiu o YouTube? and you start out watching one video, E aí você começa assistindo um vídeo. and before you know it, Aí de repente, antes de 5 você hours later, perceber, 5 horas depois, you're watching how how you can talk to giraffes, e aí você de repente está olhando e está seguinte, tutorial de como falar com girafas. or something that you never would have watched Ou uma before. coisa que você nunca tinha visto, nunca tinha Right? assistido antes, certo? Yeah, you've ever experienced that? I have. Então, vocês já Right? viram, passaram por isso? You Eu went já. on there to get some sort of cooking recipe, Você vai lá, de repente você quer ver uma receita de alguma coisa and para before you preparar. know it, you're watching videos on how they make footballs. E aí, de repente, você está vendo lá e está assistindo o vídeo como é que eles fizeram futebol. Yeah, like a Como? football, soccer. Como é que se produz uma bola de futebol? That is an addictive tool that they designed that way. E isso é uma ferramenta para viciar que eles desenvolveram. Those of you that are in school, Aqui, os que já, enfim, presenciaram isso na have you ever escola, said homework can wait, o dever de casa não, pode esperar, but YouTube can't? mas YouTube não pode. Like you have to watch that YouTube video Você tem que assistir aquele vídeo no YouTube before you do your homework. antes de você fazer o seu You dever de might be casa. addicted. Então pode, se isso está acontecendo, você How pode many estar people viciado. have met friends simply because of YouTube? Quantos aqui viram, se tornaram? Yeah, friends. Became friends just from people on YouTube. Quantos aqui se tornaram amigos por causa do YouTube? Okay, good. None of you are that addicted to YouTube. Então, que bom, nenhum de vocês That's está awesome. viciado no YouTube. Hey, have you ever made top comment? Algum de vocês alguma vez já se tornou o comentário top ali? Is there anyone in here that likes to comment on people's videos? Alguém aqui gosta de comentar nos vídeos? Yeah? Yeah. One of the guys in our office loves to comment on people's videos. Tem alguém lá no trabalho dele que adora comentar nos vídeos. In fact, sometimes he says he does that all hours of the night. Então, às vezes ele diz que faz isso por horas e horas à noite. And he'll go to bed at 3 o'clock in the morning. Até Yeah. 3 horas da manhã. But here's how people use social media. Mas aqui é como as pessoas usam a mídia social. So people post, people share, people follow, As pessoas postam, as pessoas seguem. and this is the way that people are beginning to communicate in our world. E é assim que as pessoas estão começando a se comunicar no nosso mundo. But what it's doing is it's actually sending dopamine into our brain, Mas na verdade ele está simplesmente mandando dopamina para os so nossos that when you cérebros. post, Então, quando você posta, you get that natural feel-good drug. você recebe aquela droga que naturalmente So when faz sentir people bem. like your post, Então, se as pessoas gostam do your brain seu like, actually curtem, releases this dopamine, o seu cérebro de fato libera dopamina. which dopamine is as addictive as heroin. E a dopamina é tão viciante quanto a heroína. And that's why when people take photos of themselves E isso é porque quando as pessoas tiram selfie, and then they upload it to Instagram e aí eles postam no Instagram, and people comment e as pessoas comentam, and say, "Wow, you look beautiful." aí falam, nossa, como você tá bonita. Or to the guys, "Wow, you look good." Ou então para os rapazes, nossa, você tá bem. It makes you feel good, Isso faz você se sentir bem. and all of a sudden it's like your brain releases these drugs. E aí de repente o cérebro libera essas drogas. And that's what people feel like E é assim que as pessoas se sentem.
when they receive likes on their photos. quando elas recebem um like nas fotos dela. And this causes people to be addicted. Isso faz com que as pessoas fiquem viciadas. So it's exploiting two things in us. Então, está explorando duas coisas em nós: Our chemistry in our brains a química do nosso cérebro and our psychology. e a nossa We all psicologia. want to be liked Todos nós queremos ser and apreciados we all desire approval. e todos nós desejamos a aprovação. So this video, they're talking a little bit about, there's a lot of people on the internet talking about the way that they design these things. Então, aqui é um vídeo, e tem vários desses na internet, de como esses aplicativos, ferramentas foram desenvolvidas. You're dealing with an addicted generation. This is a big time bomb ticking. This is no accident. Indeed, it is by design. I mean, seriously? It was my mistake. I mean, I think we can all feel it. To try to make these products as addictive as 400% possible. spike in dopamine. We now know that many of the major social media companies hire individuals called attention engineers who borrow principles from Las Vegas casino gambling, among other places, to try to make these products as addictive as possible. That is the desired use case of these products, is that you use it in an addictive fashion because that maximizes the profit that can be extracted from your attention and data. It literally is a point now where I think we have created tools that are ripping apart the social fabric of how society works. That is truly where we are. The way the technologist Jaron Lanier puts it is that these companies offer you shiny treats in exchange for minutes of your attention and bytes of your personal data, which can then be packaged up and sold. What happened is that the attention economy and this race for attention got more and more competitive. And the more competitive it got to get people's attention on, say, a news website, the more they need to add these design principles, these more manipulative design tactics, as ways of holding on to your attention. You don't realize it, but you are being programmed. Social media tools are designed to be addictive. The actual desired use case of these tools is that you fragment your attention as much as possible throughout your waking hours. That's how these tools are designed to use. Well, we have a growing amount of research which tells us that if you spend large portions of your day in a state of fragmented attention, so large portions of your day where you're constantly breaking up your attention, take a quick glance, do a just check, and just quickly look at Instagram, that this can permanently reduce your capacity for concentration. I am especially worried about this when we look at the younger generation coming up, which is the most saturated in this technology. And it's very addictive because if you pull on the slot machine arm enough, you will win. And you never know which pull will reward you. So what they're saying is the reason why it's designed to be addictive. Então, o que eles estão dizendo aqui é o motivo pelo qual foi desenvolvido para ser viciante. Is because there's an element of surprise. É porque tem um elemento de surpresa. You guys know much about gambling? Vocês sabem sobre aposta? Do you have casinos in Brazil? Tem cassino no Brasil? No? No. You can't have them. Not But legal. you know what it is, right? Mas vocês sabem o que é, né? So you pull a lever Então você puxa aquela alavanca and a little wheel spins, e aí gira aquilo ali. and if the numbers line up, you win. E aí se os números coincidirem todos, você ganhou. Do you know why that's addictive? Você sabe por que aquilo ali vicia? Why would people put their whole money, their whole life savings into that machine? Por que as pessoas colocam dinheiro ali, colocam a economia de uma vida toda naquelas maquininhas? Because human psychology tells us, Porque a psicologia humana nos diz, and they've studied this in rats, e eles estudaram isso em ratos, when you don't know what the outcome is going to be, quando você não sabe o que vai acontecer, meaning you pull the lever and you could win or you maybe won't win. ou seja, você puxa a alavanca e você pode ganhar ou pode não ganhar. That releases dopamine inside of your brain. Isso libera dopamina no seu cérebro, Because the anticipation of reward porque a antecipação da recompensa that you might win. que você pode vir a ganhar. So what they said was that Facebook hired people Então, o que está dizendo é o seguinte, que o Facebook contratou pessoas who have studied gamblers que estudaram sobre pessoas que and apostam know the psychology behind it, e entendem da psicologia que existe por trás disso. and they designed that into the Facebook mechanism. E eles desenvolveram isso no mecanismo do Facebook. So when you post a picture, Então, quando você posta uma foto,
You don't know if people are mágica. going to like it. Você não sabe se as pessoas vão gostar ou It's não. that unknown É esse não saber that makes your brain release those chemicals que faz o seu cérebro liberar essas substâncias químicas. and become addicted. E aí você se torna viciado. And so that's what this guy's going to talk about. E é isso que esse indivíduo vai falar. Essa pessoa vai falar agora. Simon Sinek famously says, if you wake up in the morning and you're checking your phone before you're saying hello to your spouse, that's an addictive behavior, and it's dopamine that is driving that addiction. So what happens with social media is Robert Sapolsky, who did the foundational research on this at Stanford, calls it the magic of maybe. When you look at your phone and maybe there's a text there and maybe there's not, and you don't know, when it shows up, that high you get, that's dopamine. It's the magic of maybe. Maybe it'll be there, maybe it won't. When it shows up, you get a 400% spike in dopamine. That is roughly the same amount of dopamine as you're getting from cocaine. Okay, so when Então, you post a picture Quando você posta uma foto and all of a sudden everybody likes it, e de repente muita gente curtiu, he said that you have a 400% increase in dopamine, você tem um aumento de 40%, which was 400%, 400% de aumento da quantidade de dopamina no cérebro. in an amount equivalent to cocaine. E essa quantidade se torna similar à da cocaína. That's highly addictive. É extremamente viciante. And that's what makes you come back E and isso want to post more é o que faz você voltar e querer postar mais e mais e mais. or to look for more. Ou buscar mais. There's a really common misconception that technology is neutral and it's up to us to just choose how to use it. And so we're sitting there and we're scrolling and we find ourselves in this kind of wormhole, and then we say, oh man, like I should really have more self-control. And that's partially true, but what we forget when we talk about it that way is that there's 1,000 engineers on the other side of the screen whose job it was to get my finger to do that the next time. And there's this whole playbook of techniques that they use to get us to keep using the software more. So was design always this manipulative? It wasn't always this way. In fact, back in the 1970s and the early 80s at Xerox PARC, when Steve Jobs first went over and saw the graphical user interface, the way people talked about computers and what computers were supposed to be was a bicycle for our minds. That here we are, you take a human being, and they have a certain set of capacities and capabilities. And then you give them a bicycle, and they can go to all these new distances. They're empowered to go to these brand new places and to do these new things, to have these new capacities. And that's always been the philosophy of people who make technologies. How do we create bicycles for our minds to do and empower us to feel and access more? Now, when the first iPhone was introduced, it was also the philosophy of the technology. How do we empower people to do something more? And in those days, it wasn't manipulative because there was no competition for attention. Photoshop wasn't trying to maximize how much attention it took from you. It didn't measure its success that way. And the internet overall had been, in the very beginning, not designed to maximize attention. It was just putting things out there, creating these message boards. It wasn't designed with this whole persuasive psychology that emerged later. What happened is that the attention economy and this race for attention got more and more competitive. And the more competitive it got to get people's attention on, say, a news website, the more they need to add these design principles, these more manipulative design tactics, as ways of holding on to your attention. Okay, so I'll re-say what he said. Então, vou repetir aqui o que ele falou. He was asking the question of, has technology always been like this? Então, ele faz a pergunta, a tecnologia foi sempre assim? When the internet was first developed, Quando a internet foi desenvolvida a primeira vez, was it trying to get your attention as much as possible? estava tentando capturar a sua atenção o máximo possível? And the answer is no. E a resposta é não. But as the competition between companies increased, Mas à medida em que a competição entre as empresas aumentou, they started to actually have to keep your attention eles começaram a realmente ter que
capturar, manter a sua atenção, in prender a sua order to atenção, sell you advertisements. para que pudesse vender propaganda. And so that's why there's always suggestions. Então é por isso que sempre tem aquelas sugestões. Have you ever noticed that when you talk about something Você já percebeu que quando você fala sobre alguma coisa and then you use your computer, e aí você usa o seu computador, have you ever noticed ads that pop up that are about what you're talking about? vocês percebem que as propagandas que aparecem é sobre aquilo que você estava falando? For example, Por exemplo, if you don't ever go running, se você nunca saiu assim para correr, fazer corrida, but all of a sudden you start talking about running shoes mas de repente você começa a falar sobre tênis de corrida and how much you need a new pair of running shoes. e o quanto você precisa de um novo par de tênis. Did you know that this phone is listening to you all the time? Você sabia que esse aparelho está sempre And ouvindo it's sending ouvindo that você information to Google. e envia essa informação para o Google. And you watch, test this at home. E você teste isso em casa. Talk about something, Fala sobre alguma and coisa then all of a sudden you'll go use your computer e aí de repente você vai usar o seu computador and you'll see an advertisement for running shoes. e aí você vê a propaganda de tênis de corrida. That's the level that they're at right now. Esse é o nível que eles estão agora. And they're constantly wanting your attention. E eles estão constantemente querendo a sua atenção. So, what is all this doing for our mental health? E o que tudo isso está fazendo para a saúde mental? This is a very interesting article that I found Esse é um artigo extremamente interessante que eu encontrei that they studied a group of women. e que estudou um grupo de mulheres. And they wanted the women to be able to choose between two pictures. E eles fizeram que as mulheres tinham que escolher entre duas imagens. Someone in your family that you really like, Alguém na sua família que você realmente gosta, or someone that you think is more beautiful than you. ou alguém que você acha que é mais bonito que você. And you could choose either one of the pictures to look at. E aí elas podiam escolher qual figura elas tinham que olhar. And they found out after studying 120 women Depois de estudarem 120 mulheres, that every woman that chose to look at another woman that she thought was more beautiful than herself, que elas sempre olham para uma mulher que ela acha que é mais bonita do que ela. became much more depressed. Elas se tornaram muito mais deprimidas. The simple act of viewing someone that you think is more attractive than you O simples ato de olhar para outra pessoa que você acha que é mais atrativo que você increased depression in you. aumenta a depressão em você. And they studied this over and over again. E eles studied it over and over again. estudaram isso vez após outra. So in the study, the article says, here's the bottom line. E aqui nesse artigo diz, tá aqui, a conclusão é essa. Using less social media than you normally would Usar menos mídia social do que você normalmente usaria leads to significant decreases in depression. conduz a diminuição significativa em tanto depressão quanto solidão. The effects were particularly pronounced for folks who were more depressed when they came into the study. E os efeitos são particularmente mais fortes em pessoas que participaram desse estudo e já tinham depressão. So, the research is out there. Look it up. Então, tem pesquisa ali. Olhem, Get in the procurem. habit of using the internet. Yeah, learn from the internet. Aprendam da internet. How social media affects you. You guys do some research. Quanto que a mídia social nos afeta. Vocês façam a pesquisa. This particular gentleman is a psychologist. Esse senhor ali é um psicólogo. And he's asking the question, E ele está perguntando, why is it so addicting? por que é tão viciante? I mean, who cares if you're posting things or not? Quem Why is that addicting? Quem se importa se você está postando ou não? Por que isso é viciante? Por que isso vicia? And does anyone in here use Twitter? Alguém aqui usa Twitter? Yes? Why is it only 160 characters? Por que é somente 106 caracteres? Do you know why? Vocês sabem por quê? Is it because we don't have the technology for it to be more? Será que é porque a gente não tem uma tecnologia para que sejam mais caracteres, mais letras? Why do they limit you to 160 characters? Por que eles limitaram para 106 caracteres? So, anybody in here been in love? Alguém aqui já amou, já se apaixonou alguma vez? Yeah? Those of you that are married better raise your hand.
Yes? Have you ever received or written a love letter? Você alguma vez já recebeu ou escreveu uma carta de amor? Yes? How many words were used? Quantas palavras foram usadas? 10 10 or pages? ou páginas? Right? Okay, when you're really upset with someone, Então, quando você realmente está chateado com alguém, how many words do you use? quantas palavras você usa? 1, Uma? 2, 2? hopefully not bad words, right? Tomara que não aquelas palavras. Psychology tells us A psicologia nos diz, that when we are frustrated, quando nós estamos frustrados, we use less words. nós usamos menos palavras. And so the reason why Twitter limits it Então, a razão pela qual o Twitter is limita because they isso want to frustrate the user. é porque ele quer frustrar o usuário. And most of the time, E na maior parte das vezes when do people tempo, comment, quando as pessoas comentam, they're generally negative comments. geralmente são comentários negativos. More than there's positive comments. Muito mais do que os comentários positivos. Did you know they designed it to be like this? E vocês sabiam que eles desenvolveram para que fosse Why do desse you think jeito? they would design a system Por that que- encourages people to be negative? Por que eles desenvolveram um sistema que encoraja as pessoas a serem negativas? Anybody want to take a guess? Alguém quer dar um chute, arriscar? O Because porquê? it makes you return to the post. Porque faz com que você volte àquele post. Do you know what the enemy of Facebook is? Você sabe qual é o inimigo do Facebook? Intimacy. Intimidade. When you are intimate with someone, Quando você é íntimo de alguém, you are looking only at them, você está olhando somente para ele, ela. you're not looking at Facebook. Você não está olhando para o Facebook. When you are in a relationship that you absolutely love and you want to only be with that person and you don't care much about anything Quando você else, está no relacionamento e você quer estar com aquela pessoa e você não quer estar com mais ninguém, somente ali com aquela pessoa, you're not looking on Facebook. você não está olhando no Facebook. Do you know what Facebook wants you to be in a state of? Sabe o que o Facebook quer que você esteja, o estado que o Facebook quer que você esteja? In a state of envy. Num estado de inveja. I want this. Eu quero isso. I wish I had that. Eu gostaria de ter aquilo. My life isn't as exciting as that person. Is not as exciting. Minha vida não é tão excitante como a vida daquela pessoa. When you are in a state of envy, E você fica num estado de inveja it makes you post. e faz você postar. And remember, E se lembre, you are an employee of Facebook. How many of you have vocês Facebook? são empregados do Facebook. How many have Facebook? Quantos aqui tem Facebook? Did you realize you're their employee? Você percebe que você é um empregado deles? You put content on their website. Vocês colocam o conteúdo no site deles. Without you, Sem vocês, they don't have a website. eles não têm o site. So they need you. Então eles precisam de They vocês. need everybody Eles precisam de todo mundo to keep feeding it with information. para continuar colocando informação ali. And they have found psychologically, time and time again, E eles encontraram psicologicamente, vez após outra, the only way to keep people coming back a única maneira de manter is if they're as pessoas voltando e depressed, voltando if they're depressed, é se elas estiverem if deprimidas, they're angry, se eles estiverem com raiva, if they're frustrated, frustradas, if they envy. com inveja. All of those emotions Todas essas emoções make you come back to it over fazem and over com que again. você volte vez após And outra. that's why they're finding E isso é o que eles estão encontrando. the more time that you spend on social media, Quanto mais tempo você gasta na mídia social, there is a direct link isso tem um link direto to depression. à depressão, com a depressão. You look this up. Vocês pesquisem, In olhem fact, isso aí. you De can go fato, to YouTube. você pode ir no YouTube. I got this interview off of YouTube, Eu tirei isso aqui do YouTube and I would highly suggest that you search for this. e eu recomendo que vocês procurem por isso. The name of the clip, I think I just typed in O clipe, o que ele colocou lá, o que ele is digitou, social media damaging my brain. tem a mídia social tá danificando o meu cérebro. And you know you can go onto YouTube E você pode ir no YouTube and you can watch it with Portuguese subtitles. e aí você pode usar com a legenda em português. Right? Tem essa opção lá da... Remember this picture of this guy. Lembrem aqui dessa imagem. Try to search for this video.
procurem por esse vídeo and watch the whole thing. It's about an hour and a half long. e assistam o vídeo todo. É 1h30 It is fascinating e é fascinante. because psychologically, Porque psicologicamente they know eles sabem that they are creating que eles estão criando depression and envy in people. depressão e inveja nas pessoas. Now, I told you that Então, eu falei que because I didn't want to sit and watch all the videos, so I was telling you basically what he says in the videos. Então, não queria simplesmente vocês sentassem, assistissem os vídeos, mas mas estou falando tudo que tem nos vídeos. Listen to what the Bible says in Galatians 5:26. Mas olha o que a Bíblia fala em Gálatas 5:26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. So, the Bible doesn't want us to envy each other, Então, a Bíblia não quer que a gente tenha inveja uns dos outros. to provoke us to anger. Nos provocarmos a ter raiva. In fact, the relationship that the Bible wants us to have with people Então, de fato, o relacionamento que a Bíblia quer que a gente tenha uns com os outros is a very giving, É loving relationship. é um relacionamento em que você ama e que você se doa. For those of you that were in this room earlier today, E para aqueles que estavam aqui nessa sala The mais last cedo presentation. hoje, a apresentação anterior, and we read that quote from Mrs. White e aí nós lemos aquela citação de Ellen White, that talked about sermonizing, too much e sermonizing, que fala que há muito sermão, and that we need to come close to each other to build a relationship. e que a gente precisa se aproximar e construir relacionamento uns com os outros. I love it that she uses terms like planting seeds. E eu amo porque ela usou as expressões como plantar sementes. Is there anyone in here that likes to garden? Tem alguém aqui que gosta de cultivar horta, jardim? Yes? I absolutely love gardening. Eu absolutamente gosto. There's a Amo. reason why E tem uma razão when porque God created Adam and Eve, quando Deus criou Adão e Eva, where did he first put them? onde que ele os colocou primeiramente? In a garden. No jardim. Why did he give them that job? Por que Deus deu esse trabalho para eles? God could have easily built a city, Deus podia facilmente ter construído uma cidade, right? né? He's building the city of Jerusalem in Ele heaven right now. está construindo a cidade de Jerusalém no céu So agora. clearly they have some sort of technology like that. Então, claro que eles têm algum tipo de tecnologia desse tipo Why para didn't he construir. just build us a city and put Adam and Eve in the city? Então, por que ele não construiu uma cidade And say, e "Fill it." colocou o casal lá? There is precious truths to be learned from gardening. Existem lições preciosas a serem aprendidas no jardim. For example, Por if I exemplo, have the truth of the Sabbath, Por exemplo, se eu tivesse a verdade sobre o sábado, and that's like a little seed. e isso é como uma pequena semente. When I plant seeds, Quando a gente planta sementes, do I just plant them everywhere? eu simplesmente jogo assim a semente de qualquer jeito, qualquer lugar? In fact, I took do you know what a pinha is? A sugar apple from Brazil. Pinha. Ah. Pinha. Pois é, Yes. uma pinha. I Ele snuck pegou, some pinha seeds home ele levou as sementes To para the lá, US. para casa, para os Estados Unidos, because I wanted to grow that fruit. porque ele queria cultivar, crescer e comer. I love that fruit. Ama aquela fruta. And so, do I want to just take those seeds and throw them wherever? Será que eu tenho que pegar aquelas sementes e jogar de qualquer jeito, em qualquer lugar? Will it grow if I just throw it on the ground? Vão crescer se eu simplesmente jogar no chão? No. What do I have to do Não. to O the que eu ground? tenho que fazer com o solo? I have to dig in it. Tem que Prepare the soil. cavar, I have preparar. to take care of that plant. Tem que cuidar I daquela have to know planta. what season to plant it in Eu tenho que saber que sementes eu posso plantar ali and where it will grow. e onde que vai crescer. So that's Onde just pode like the crescer? gospel. Então, assim é o evangelho. We can't run around and cast seed just for the sake of casting seed. A gente não pode simplesmente ir lá e jogar as sementes simplesmente porque está jogando semente. You need to know the Sabbath just because it's the Sabbath and Você cast the precisa seed. saber sobre o sábado, porque é o sábado e tá, joga a semente. It would be better if you cultivated the soil, Seria muito melhor se você cultivasse o solo, built a relationship, constrói um relacionamento and then introduced e então você introduz Sabbath. o sábado, when the soil is ready for the seed. quando o solo está preparado para a semente. The same thing A mesma coisa is with us and É. sharing truth. conosco ao compartilhar a verdade. So we can use
Então, nós podemos usar social media a mídia social in a positive way. de uma forma positiva. Our ministry uses social media. Nosso ministério usa a mídia social. We have Facebook, we have YouTube. Nós temos Facebook, nós temos YouTube. In fact, we put hundreds of videos on YouTube. Então, a gente coloca centenas de vídeos no YouTube. You can watch any one of our videos almost on YouTube. Você pode assistir praticamente todos os vídeos no YouTube. And you can turn it on to the Portuguese subtitle. I'm just letting you know. E aí, só para vocês saberem, você pode colocar lá as legendas em português. Don't forget to like and subscribe. Não se esqueçam de dar um like e se inscrever. But these guys know Mas essas pessoas sabem that the enemy of Facebook que o inimigo do Facebook is love. é amor. É o amor. Listen to what 1 Corinthians 3:14 says. Olha o que 1 Coríntios Love 13:4. suffers long O amor é paciente and is kind. e é bondoso It does not envy. e não tem inveja. It does not parade itself. Parade, like look at me, look at me. Ele não busca a si mesmo. And it is not puffed up. Is not like E não or se soberbece, não é arrogante. right? Love is very gentle in nature. O amor é extremamente gentil na sua natureza. When you post things with your friends or you comment on their photos, Quando você posta coisas com seus amigos ou comenta nas fotos, are you kind and loving? será que você é bondoso, é amoroso? When someone is mean to you, Quando alguém é do you have patience with grosso com você, será que você tem paciência com them? aquela Do you pessoa? suffer long with them? Será que você é paciente? You have to ask these questions Você tem que se fazer essas when you perguntas observe how you use social media. enquanto você observa como é que você está usando a mídia social. So here is this gentleman that started working with Facebook. Então, aqui tem esse moço que ele começou trabalhando no Facebook, começou o trabalho no Facebook. By the way, he's a billionaire. Então, só para vocês saberem, ele é um bilionário. He has no need Ele não tem of necessidade doing this for money. de fazer isso aqui por dinheiro. But he's asked the question, what do you do now? Mas foi perguntado para ele, o que você faz agora? Listen to what he says. Olha o que ele disse. Consumer internet businesses are about exploiting psychology. And that is one where you want to fail fast because, people are unpredictable, and so we want to psychologically figure out how to manipulate you as fast as possible and then give you back that dopamine hit. We did that brilliantly at Facebook. Instagram has done it. WhatsApp has done it. Snapchat has done it. Twitter has done it. So there are great examples. WeChat is doing it. There are great examples of failing fast is the right path to exploiting psychology of mass populations of people. I want to bring us back to the point that you were making about exploiting consumer behavior in a consumer internet business. You said that this is a time for soul searching in social media businesses, and you were part of building the largest one. What soul searching are you doing right now on that? I feel tremendous guilt. I think we all knew in the back of our minds, even though we feigned this whole line of like there probably aren't any really bad unintended consequences. I think in the back, deep recesses of our minds, we kind of knew something bad could happen. But I think the way we defined it was not like this. It literally is a point now where I think we have created tools that are ripping apart the social fabric of how society works. That is truly where we are. And I would encourage all of you, as the future leaders of the world, to really internalize how important this is. If you feed the beast, that beast will destroy you. So he's basically saying Então, ele está basicamente dizendo isso. he feels really bad Ele se sente muito mal for developing Facebook por ter desenvolvido o Facebook, because he knows how bad it's ruining people. porque ele sabe quão mal aquilo ali está arruinando as pessoas. And he encourages you, E ele encoraja você, really think about how you use it. realmente pense sobre como você está usando isso aqui. Be deliberate with how you use it. Seja deliberante em relação a isso. And know that they designed it to be addicting. E saiba que foi desenvolvido para ser viciante.
You know, it's like gambling. É como aposta, Everybody that gets jogatina. addicted to gambling, everyone that gets addicted to gambling Qualquer pessoa que se torne um viciado em apostas, doesn't start out saying, I'm so glad I'm not addicted. ninguém começa dizendo assim, sou tão feliz porque eu não sou viciado. And no one thinks that they're getting addicted E ninguém pensa que está ficando viciado before it's too late. antes que seja tarde demais. I want to encourage you. Eu quero encorajar você. If you use a lot of social media, Se você usa muito mídia social, do some research. faz uma pesquisa. Don't just take the words that I'm telling you today. Não simplesmente aceita aquilo que eu estou te falando. You guys look it up. Vocês procurem. You look on the internet. What is social media doing to my brain? Procura na internet o que a mídia social está fazendo Watch com o meu the cérebro. videos. Assiste os Read vídeos. the articles. Leia os artigos. You'll see very professional people Vocês vão ver pessoas profissionais telling you be careful with these falando para devices. você, tenha cuidado com esses aparelhos. I want to read to you Quero ler com vocês a picture of the end of the world. uma imagem do fim do mundo. 2 Timóteo 3, 2 a 4. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. You know, isn't that interesting when you read this list? Não é interessante que quando você lê essa lista, That was written so many years ago. e foi escrito tantos anos atrás, And yet we look at our world today e ainda assim, quando a gente olha para o nosso mundo hoje, and we can see more and more e a gente pode ver mais e mais love becoming cold. o amor se esfriando. People who are lovers of themselves. Pessoas que amam somente a si mesmo Addicted to money and all sorts of other things. e que são viciados em dinheiro e em tantas outras coisas. I want to encourage you. Eu quero te encorajar. Get addicted to Christ. Fique viciado em Cristo. Get addicted to reading your Bible. Fica viciado em ler a Bíblia. Get addicted to praying. Fica viciado em orar. Did you know that God designed us Você sabia que Deus nos criou to form habits? para formar hábitos? Habits of eating healthy. Hábitos para comer de forma saudável. Habits of spending time with Him. Hábitos para passar We tempo com a have família. Designed inside of our human body Nós temos desenhado no nosso corpo humano, nosso corpo, this desire to do the same thing over and over again. esse desejo de fazer a mesma coisa vez após outra. And the devil has taken that desire E o diabo pegou esse desejo and twisted it for bad. e torceu isso para algo mal. Read what it says in Psalms 119:36. A Bíblia fala em Salmo 136: Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. You know, David, Sabe, Davi, who was just like all of us, que era simplesmente como qualquer um de nós, struggled in many of the same areas I'm sure we struggle in. sofreu, lutou em todas as áreas que a gente também sofre. He constantly had to ask God Ele constantemente tinha que pedir para Deus to take his desires pegar os desejos dele and make him not selfish. e fazer com que ele não fosse egoísta. Do you pray that prayer? Do you pray that prayer? Você faz essa oração? Have you ever sat down and said, Lord, help me not to be selfish? Você alguma vez já sentou e disse assim: Senhor, me ajuda a não ser egoísta? Help me not to only think of me, Me ajuda a não pensar somente em mim, but help me to bless others. mas me ajuda a abençoar outros. I want to encourage you to say that prayer. Eu quero te encorajar a fazer essa oração. Let's bow our heads for a word of E prayer. vamos curvar nossas frontes e orar. Dear gracious Heavenly Father, Querido Pai que estás nos céus, we thank you for this week, nós te agradecemos por essa semana. that we've come up to the Sabbath hours. E agora, quando nós nos aproximamos às horas do sábado, We get a chance to take a break from the world, nós temos uma chance de dar uma pausa do mundo, to hear messages about you de ouvir mensagens sobre that você, inspire us to have a closer walk with you, que nos inspira
nos inspiram a ter uma caminhada próxima contigo. I just want to pray for everybody here E eu simplesmente quero orar por cada um aqui, that this weekend, para que esse final de semana, something that they hear from one of the seminars que algo que eles escutem de algum dos seminários, or one of the main preliminary talks ou dos plenários, ou das conversas, that will ultimately inspire them que isso, Senhor, acabe por inspirá-los, to set their eyes on you para fixar os olhos deles em Ti, and to not wander after the things of the world. e não buscar as coisas do mundo. Help us to not be selfish, Lord, Nos ajuda, Senhor, a não sermos egoístas, and help us to bless others in the world. e nos ajuda, Pai, a abençoar outros no mundo. We love you.